Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou comentar rapidinho sobre uma passagem aqui de Números capítulo 25, depois se você quiser você abra. Vamos só falar sobre o que aconteceu em Números capítulo 25. Anterior ao capítulo 25, nós temos aí uma passagem que fala sobre Balaque querendo amaldiçoar o povo de Israel e ele vai e contrata um vidente, um profeta, chamado Balaão, e Balaão tenta amaldiçoar a Israel e não consegue, porque Deus reverte aquela maldição dele em bênção para o povo de Israel. Só que lá no capítulo 31, versículo 7 até o 14, você vai ver que por que o povo de Israel se relacionou com as filhas de Moabe. Porque Balaão ensinou Balaque a induzir o povo ao erro. E foi o que aconteceu. As meninas ali, as filhas de Moabe, começaram a se relacionar com os filhos de Israel e induzi-los sexualmente, em troca de sexo, em troca da relação sexual, ao erro. E foi o que aconteceu. Eles idolatraram aos deuses delas por causa daquele envolvimento sexual. Não é culpa totalmente das mulheres, mas dos homens também, mas foram induzidas por Balaão para que o povo de Israel fosse aniquilado, porque ele acreditava que as nações não conseguiriam derrotar a Israel a não ser próprio Israel mesmo se destruindo, se autodestruindo através do pecado, através do erro, através da maldade. E foi o que aconteceu. O povo de Israel ali começou a se envolver sexualmente com elas e elas obrigando, olha, você tem que adorar o meu Deus. E fazendo dengo e tal, e eles caíram nessa e cometeram erro. Não é culpa, tá, das mulheres. Claro que foi de caso pensado, mas a culpa é de quem comete o pecado, né? Elas induziram, tem a parcela de erro delas, tiveram, só que o erro maior é daquele que comete, porque conhece a verdade, no caso dos filhos de Israel. Moisés se irritou com isso e mandou aniquilar aqueles infratores. De repente, um daqueles casais invade o arraial de Israel, começa a praticar ali abominação. Finéias vê, fica irritado e extirpa eles também. Quais são as lições morais que nós aprendemos? Não devemos nos contaminar com o erro de forma alguma. Não interessa quem te pede para errar, você não pode compactuar com a mentira, com o erro. Não pode se sujar em troca de nada nessa vida, nem se a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva te pedirem. Você deve rejeitar o erro, nunca, jamais se contaminar por causa de erro. E você também deve extirpar tudo que for imoral, ilegal e errado do seu meio, do meio em que você vive, se você tiver autoridade para isso. Não se envolver com erro e aniquilar mesmo do seu meio tudo que for errado, para que Deus, na sua infinita misericórdia e também na sua infinita sabedoria, nos poupe da aniquilação, porque o erro, a imoralidade, ela traz pragas para a nossa sociedade. E a causa da nossa destruição são as imoralidades, seja ela sexual, seja ela de cunho político, seja desonestidade. Tudo que é errado traz aniquilação social. E nós devemos aniquilar o erro das nossas famílias, da nossa sociedade. Isso depende de nós, não depende de Deus, depende de nós. E depois que Finéias matou esses dois, aniquilou esses dois, a praga cessou. Significa que se nós lutarmos para melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa casa, a questão moral, a questão ética, e buscarmos
os acertos necessários, buscarmos com integridade, com honestidade, nós vamos conseguir mudar a nossa casa, evoluir a nossa casa, evoluir as nossas cidades, evoluir a nossa nação e vamos conseguir sim prosperar e vamos conseguir eliminar o erro e assim preservar a integridade física, espiritual, emocional e da nossa cidade, do nosso estado, da nossa casa. Então, quando você aniquila o erro, há a bênção de Deus. Então nós devemos entender isso. As pragas cessam e a prosperidade volta, o amor volta, a paz volta. Então nós devemos entender isso. Não compactuar com o erro jamais e também aniquilar tudo que estiver errado dentro da nossa comunidade, do nosso arraial, para que ele seja preservado e que a praga cesse. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que a paz seja com todos.